O sol poente de Faro tingia o céu de Faro com faixas de fogo, quando Maria Inês, com o coração apertado como um punho fechado, viu Ana Sofia desabar na areia da praia de Faro, os soluços e quando mais alto que as ondas do Atlântico. Eu não aguento mais, Inês. Eles vão me matar se souberem, gritou Ana, o rosto molhado de lágrimas salgadas, misturando-se à maresia. Inês, paralisada, sentiu o mundo ruir sob seus pés. Não era só o fim da amizade de infância, era o colapso de um amor que elas haviam escondido por anos, como um tesouro enterrado nas dunas, agora exposto à fúria da família conservadora de Ana. Naquele instante, com o vento salgado chicoteando seus cabelos, Inês soube que Faro, a cidade de luzes douradas e azulejos antigos, seria o palco de uma batalha que testaria não só seus corações, mas a essência da alma portuguesa, a resiliência tecida em fado e saudade. Faro, a pérola do Algarve, acordava sempre com o canto rouco das gaivotas e o aroma de pão fresco das padarias antigas, onde o cheiro de massa azeda se misturava ao sal do mar. Maria Inês cresceu ali, filha de um pescador que partia ao amanhecer para o Atlântico e de uma costureira que bordava rendas inspiradas nos azulejos das igrejas barrocas. Aos 10 anos, Inês já corria pelas ruas empedradas do centro histórico, com os pés descalços, sentindo o calor das pedras lisas pelo sol, sonhando em ser escritora como os poetas de outrora, que capturavam a melancolia do fado em versos que doíam como um espinho de alecrim. Sua casa, uma modesta moradia de paredes caiadas perto da sede Faro, ecoava com as histórias da avó, que contava lendas de moras encantadas nas falésias, mulheres presas em amores impossíveis, aguardando o retorno de amados que o mar levara. Foi na escola secundária, o Liceu de Faro, com seus pátios sombreados por laranjeiras que perfumavam o ar de cítricos doces, que Inês encontrou Ana Sofia. Ana era a novidade da turma, vinda de uma família abastada de Tavira, mas transplantada para Faro por causa do emprego do pai como engenheiro no Porto. Com olhos castanhos profundos como o chocolate amargo das tabletes algarvias e cabelos pretos que caíam em cachos rebeldes, Ana chegara tímida, carregando uma mochila bordada com motivos de filigrana, herança de sua mãe, que era descendente de ourives alentejanos. Olá, eu sou a nova, disse ela no primeiro dia, com uma voz suave que tremia como as folhas de uma oliveira ao vento. Inês, sempre a extrovertida da turma, estendeu a mão. Bem-vinda ao paraíso escondido. Eu sou Inês, e aqui em Faro, o sol beija a pele, mas o coração aprende a chorar cedo. A amizade floresceu como as amendoeiras em flor na primavera algarvia, pétalas brancas caindo como confetes em festas de São João. Elas partilhavam tudo, os segredos sussurrados nos bancos do jardim da escola, onde o perfume das flores de laranjeira misturava-se ao suor da educação física, as tardes explorando o mercado municipal, provando figos maduros e queijos de cabra curados em vinagre de vinho de mesa, as noites de verão dançando o bailinho das raparigas nas festas populares, com saias rodadas e lenços coloridos, rindo até as estrelas de olhão piscarem de inveja. Ana contava a Inês sobre as noites em que sua mãe cantava fado vadio em casa, com a guitarra a gemer como uma alma penada, e Inês respondia com poemas rabiscados em guardanapos de café, inspirados nas sereias das lendas costeiras que seduziam marinheiros com vozes de espuma. Mas, aos 15 anos, algo mudou. Durante uma excursão à Ria Formosa, o paraíso de salinas e flamingos cor-de-rosa, elas perderam num trilho de juncos altos. O sol batia impiedoso e o ar úmido colava as roupas ao corpo. Inês, tenho medo, murmurou Ana, apertando a mão da amiga com força. Inês, com o coração acelerando como o motor de um barco de pesca, puxou-a para um abraço. Naquele momento, sob o céu vasto e o canto distante de uma garça, seus lábios roçaram num beijo acidental ou talvez não tão acidental. O mundo parou, o tempo esticou-se como a teia de uma aranha tecida pelo destino. O que foi isso? Sussurrou Ana, os olhos arregalados, mas brilhando com uma faísca nova. Inês, corando como as romãs maduras de agosto, respondeu apenas: foi o que o mar sussurra para as conchas, um segredo eterno.
Daquele dia em diante, o que era amizade pura transformou-se num crush escondido, um amor nascente guardado como um frasco de conservas de figo no armário da avó de Inês, doce, mas frágil. Elas trocavam olhares furtivos nas aulas de literatura, onde a professora recitava Camões e as saudades pareciam escritas para elas, passeavam de bicicleta pelas ciclovias à beira da ria, parando em praias desertas para conversar sobre sonhos impossíveis. Ana sonhava em estudar arte em Lisboa, pintando murais inspirados nos azulejos de Sintra. Inês queria publicar um romance sobre amores que desafiavam as marés sociais. Mas o medo pairava como uma nuvem de poeira saariana que às vezes varria o Algarve. A família de Ana era devota, frequentando a missa na igreja do Carmo todo domingo, onde o padre pregava sobre virtudes tradicionais e o peso do pecado. E se souberem, Inês? Meu pai me mandaria para um colégio interno em Évora, longe de tudo, confessava Ana numa noite de outono, enquanto colhiam castanhas nas encostas de Moncarapacho. Inês, com sua alma de poeta, respondia sempre com otimismo tingido de fado. O amor em Portugal é como o vinho de Alentejo, envelhece bem, mesmo nas adegas mais escuras. Nós vamos provar que ele pode ser luz. Elas juraram segredo, selando o pacto com um colar de conchas que Ana trançou, usando fios de palha de milho das festas rurais. Mas Faro, com suas ruas estreitas e paredes de ouvidos curiosos, era um lugar onde os segredos se espalhavam como fogo de artifício na festa da Mãe Sardanha. As amigas da escola começaram a cochichar. Elas são inseparáveis demais, não acham? E Inês sentia o peso, mas o amor crescia, florescendo em gestos sutis, uma flor de buganvília presa no cabelo, uma carta escondida no caderno de desenhos. Os anos da adolescência passaram como as marés da ria, subindo e descendo com a lua. Aos 18, ambas entraram na Universidade do Algarve, em Faro, cursando cursos próximos, Inês em Letras, Ana em Belas Artes. As noites de estudo na biblioteca da universidade, com suas estantes de livros empoeirados cheirando a tinta velha e mar, tornavam-se encontros roubados. Lê para mim, Inês, pedia Ana, deitando a cabeça no colo da amada, enquanto Inês recitava versos de Sofia de Melbrenner, O mar é o espelho da saudade. Os beijos, agora intencionais, eram trocados nas sombras dos jardins botânicos, onde o aroma de jasmins noturnos encobria seus suspiros. Mas o idílio era frágil. A pressão social de Faro, uma cidade onde as tradições católicas se entrelaçavam com o turismo moderno, começava a apertar. Um dia, durante a feira de agosto, com as ruas cheias de barracas de churros e sardinha assada no espeto, o pai de Ana, o Sr. Manuel, um homem de bigode grisalho e mãos calejadas de anos no Porto, surpreendeu-as rindo juntas num canto isolado. Ana, quem é essa rapariga que te faz esquecer a família? Perguntou ele, com tom que misturava orgulho protetor e suspeita. Ana gaguejou, mas Inês sorriu, disfarçando. Só uma amiga de estudos, senhor. Faro nos une como as raízes das oliveiras. Naquela noite, Ana chorou no telefone. Ele está pressionando para eu namorar o filho do compadre, um rapaz de Loulé que estuda engenharia. Diz que é hora de pensar no futuro. Inês sentiu o primeiro corte, afiado como uma faca de descamar peixe. A sociedade algarvia, com suas expectativas de casamentos arranjados e famílias numerosas, via o amor delas como uma era invasora nos jardins bem podados. Ainda assim, elas persistiram. Celebravam aniversários em segredo, numa pequena ermida abandonada perto de quarteira, onde acendiam velas e dançavam ao som de um rádio portátil tocando Amália Rodrigues, Estranha Forma de Vida, e quando suas próprias formas estranhas de amar. Inês escreveu o primeiro capítulo de um romance inspirado nelas, descrevendo Faro como uma amante ciumenta que guardava ciúmes dos corações livres. Ana pintava retratos de Inês, capturando o brilho de seus olhos como reflexo do sol na ria. Mas o conflito borbulhava sob a superfície, como as bolhas de um caldeirão de cataplana a ferver. O outono trouxe chuvas miúdas ao Algarve, transformando as ruas de Faro em rios de folhas de castanheiro, e com elas veio o primeiro grande teste ao amor delas.
Ana foi convidada para um jantar de família em Tavira, onde os primos e tios se reuniam à mesa longa de madeira de sobreiro, sob o lustre de cristal herdado da bisavó, para comer conquilhas à bolhão pato e debater o futuro. Ana, tens de conhecer o João. Ele é um bom rapaz, católico praticante, e a família dele tem vinhas em Lagoa, insistiu a mãe, Dona Rosa, com olhos que brilhavam de ambição velada. Ana, sentada ao lado do pretendente, um jovem de sorriso educado mas olhos vazios como o interior de uma concha vazia, sentiu o estômago revirar. Mandou uma mensagem para Inês debaixo da mesa: socorro. Sinto-me como uma sardinha enlatada. Inês, sozinha em seu quarto com paredes adornadas por postais de Lisboa, a cidade que representava liberdade, respondeu com um poema curto: no mar de expectativas, tu és a onda que me leva. Aguenta, amor meu. Mas o jantar estendeu-se em dança obrigatória e João, com sua mão pesada na cintura de Ana, sussurrou promessas de estabilidade que soavam como correntes. Naquela noite, Ana fugiu para Faro de carro, batendo à porta de Inês às 2 da manhã, encharcada pela chuva. Eu disse não, Inês. Mas eles não param. Meu pai falou em deserdar-me se eu não seguir o caminho certo. Elas se abraçaram na cozinha, onde o cheiro de chá de erva doce pairava, e Inês beijou as lágrimas de Ana, sentindo o gosto salgado misturado ao mel da compota de laranja que sempre adoçava suas noites. A partir daí, a pressão social de Faro, uma teia invisível tecida por vizinhos fofoqueiros nas filas do supermercado, padres nos confessionários e até professoras na universidade que elogiavam o papel da mulher na família tradicional, começou a corroer a bolha de felicidade delas. Inês, com sua família mais liberal, o pai, viúvo, via o amor como o que faz o coração pescar peixes maiores, sentia-se culpada por não poder proteger Ana mais. Elas começaram a se encontrar em lugares periféricos, as falésias de Sagres, onde o vento levava como um fado esquecido, ou os pomares de amêndoa em Albufeira, escondidas entre árvores que sussurravam segredos ao luar. Aqui ninguém nos julga, dizia Ana, traçando com o dedo o contorno do rosto de Inês, como se pintasse um afresco renascentista. Mas o segredo, como o vinho aberto demais, azedava. Uma tarde, durante uma aula de História da Arte, onde Ana apresentava um trabalho sobre os azulejos mudéjares de Faro, painéis azuis e brancos que contavam histórias de amores mouriscos, uma colega, a invejosa Carla de Portimão, notou um bilhete passado entre elas. Olha só, as inseparáveis de novo. O que será que elas escondem? Zombou Carla no recreio, alto o suficiente para ecoar pelos pátios. Os rumores se espalharam como o fogo de um incêndio florestal no verão seco, chegando aos ouvidos da família de Ana. Dona Rosa confrontou a filha numa noite de tempestade, com trovões ribombando sobre a ria como o julgamento de Deus. É verdade? Essa Inês é mais que amiga? O que dirá o padre? Nós somos de boa família, Ana. O Algarve não perdoa desvios. Ana, tremendo como uma folha de sobreiro ao vento, negou tudo, mas o dano estava feito. Ela começou a se distanciar, cancelando encontros com desculpas frágeis. Estou ocupada com um projeto. Inês, ferida, passeava sozinha pela marina de Faro, olhando os iates balançarem como corações indecisos, questionando se o amor delas era apenas um sonho de verão, evaporado pelo calor da realidade. Escreveu cartas não enviadas, cheias de metáforas marítimas. Tu és a minha caravela perdida no nevoeiro, Ana. Volta para o porto. Mas o silêncio de Ana era uma muralha, erguida pelo medo de perder tudo, família, herança, o lugar na sociedade que Faro reservava para as boas raparigas. O conflito escalou no Natal, quando Faro se vestia de luzes e presépios nas praças, com o aroma de rabanadas fritas e vinho quente enchendo as ruas. Ana foi forçada a comparecer a um baile de solidariedade na Sociedade Recreativa Unionense, onde João, o pretendente, a esperava com um ramalhete de flores de laranjeira. Inês, por acaso, ou destino?
estava lá voluntariando na cozinha, servindo doçaria conventual. Ao ver Ana dançando com ele, os olhos dela fixos no chão como se fugissem do paraíso, Inês sentiu o coração partir como uma onda contra as rochas de Benagil. Saiu correndo para a chuva fria de dezembro, chorando sob o toldo de uma loja de cortiça, onde artesãos esculpiam bonecos de Natal. Ana a seguiu, escapando do salão lotado. Inês, espera. Não é o que parece. Eles me obrigaram. Elas se refugiaram num café antigo na rua de Santo António, com paredes cobertas de azulejos que retratavam cenas de caça e amores corteses. Ali, entre chávenas de café e pastéis de nata quentes, Ana confessou: eu traí nosso segredo, Inês. Contei à minha prima, achando que ela entenderia. Mas ela contou à minha mãe. Agora, eles querem me mandar para Lisboa, para estagiar com uma tia freira, longe de ti. A traição, não intencional, mas cortante, pairou entre elas como a fumaça de um cigarro de contrabando. Inês, com voz embargada, respondeu: traição ou medo, Ana? O amor em Portugal é feito de fado, mas também de luta. Eu te protegerei, mesmo que doa. Naquela noite, elas juraram lutar juntas. Inês propôs um plano. Ana pediria uma bolsa para estudar em Coimbra, a cidade das universidades antigas e liberdades estudantis, onde o amor delas poderia florescer sem os olhos vigilantes de Faro. Mas o plano desmoronou quando o pai de Ana descobriu as malas semifeitas. Num confronto épico na sala de jantar, com o cheiro de bacalhau à brasa ainda no ar, Manuel bradou: tu não vais envergonhar esta família. Amor de mulheres? Isso é moda de estrangeiros, não de portuguesas de bem. Ana, pela primeira vez, ergueu a voz: pai, o amor não tem gênero. É como o mar, livre e eterno. Mas as palavras foram sufocadas por um tapa, o primeiro e último, que ecoou como um trovão. Inês, alertada por uma chamada desesperada, correu até Tavira sob a chuva torrencial, dirigindo o velho carro do pai pelas estradas sinuosas do Algarve interior. Chegando, encontrou Ana trancada no quarto, com o rosto inchado. Eu te disse que eles me matariam, soluçou Ana. Inês, invadindo o espaço como uma heroína de romance histórico, confrontou Manuel na sala. Senhor, o amor da sua filha não é uma doença. É a luz que Faro precisa, como o sol que aquece as laranjas. O homem, atonito, viu pela primeira vez a determinação nos olhos de Inês, olhos que refletiam a força das mulheres portuguesas, de rainhas a pescadeiras que enfrentavam o Atlântico. Mas a ruptura veio mesmo assim. Dias depois, Ana foi enviada para um retiro religioso em Évora, sob pretexto de reflexão espiritual. Inês ficou em Faro, o coração vazio como a ria maré baixa, escrevendo furiosamente seu romance, agora tingido de dor real. As cartas trocadas eram censuradas pela tia freira, mas uma escapou: lembra-te das conchas. Elas nos unem, mesmo separadas. O exílio de Ana durou meses, um purgatório de orações forçadas e silêncios opressivos, onde ela pintava quadros escondidos de Inês, escondendo-os sob o colchão como relíquias. Évora, com suas capelas ósseas e templos romanos sussurrando ecos de impérios caídos, era um contraste cruel com a vitalidade solar de Faro. Ana chegara ali como uma prisioneira em seu próprio país, alojada na casa austera da tia Irene, uma freira reformada que via o mundo através de véus de penitência. As manhãs começavam com missas na Sé, onde o incenso pesado sufocava os pensamentos, e as tardes eram preenchidas com bordados de motivos sacros, fios brancos entrelaçando-se em imagens de santas virgens, ironia cruel para um coração que ansiava por outro toque feminino. Deus testa os fracos para fortalecê-los, pregava a tia, com voz que rangia como portas de igrejas antigas. Ana assentia, mas em segredo, traçava mapas mentais de fuga, imaginando o caminho de volta ao Algarve como as rotas dos descobridores portugueses, cheias de perigos mas prometendo tesouros.
Enquanto isso, em Faro, Inês mergulhava na dor como num banho de águas termais de Monchique, curativo, mas escaldante. A universidade tornara-se um limbo, as aulas de literatura, outrora cheias de paixão, agora ecoavam vazias sem os sussurros de Ana. Ela se voluntariava na Associação LGBTQ+, local, um pequeno grupo que se reunia num café discreto perto da Arco da Vila, trocando histórias de coming-outs dolorosos e vitórias tímidas. O amor lésbico em Portugal é como o fado, canta a perda, mas dança a esperança, dizia a coordenadora, uma mulher de meia idade com tatuagens de ondas no braço. Inês compartilhava trechos de seu romance, Ganhando Coragem, capítulos onde heroínas algarvias desafiavam pais tiranos, inspiradas na rebelião das Liberal Wars, mas com toques modernos de igualdade. Os meses se arrastavam como as carroças de bois nas feiras de gado do interior. Inês visitava Tavira ocasionalmente, fingindo ser uma amiga preocupada, mas era barrada à porta pela família. Manuel, arrependido do tapa mas rígido em suas crenças, murmurava: ela precisa de tempo para ver o erro. Dona Rosa, com olhos inchados de noites insones, oferecia chá de camomila, mas o silêncio era ensurdecedor. Inês escrevia para Ana via correio anónimo, enviando postais de Faro, imagens da Praia da Rocha ao amanhecer, com legendas poéticas: o sol nasce para nós, mesmo em dias nublados. Uma delas chegou às mãos de Ana, escondida num livro de orações. Eu te amo como o Douro ama as vinhas, raízes profundas, frutos eternos. O reencontro veio inesperado, no verão seguinte, durante a romaria de São Brás, quando Faro fervia com procissões e bandeiras bordadas. Ana escapou do retiro por um fim de semana, alegando uma visita familiar. Elas se encontraram na Igreja da Misericórdia, num canto sombreado por tapeçarias antigas, onde o ar cheirava a cera de vela e flores murchas. Inês, murmurou Ana, caindo nos braços dela como uma onda exausta na praia. O abraço durou minutos, corações batendo em uníssono como tambores de uma morna madeirense. Eu lutei por ti lá em Évora. Discuti com a tia, li livros proibidos sobre amores livres. Mas o medo ainda me corrói como a ferrugem nas âncoras. Inês, com lágrimas nos olhos, respondeu: então lutemos juntas. Eu publiquei o primeiro capítulo do meu livro online, anónimo, mas inspirado em nós. As pessoas estão lendo, comentando. Talvez Faro esteja mudando. De fato, o Algarve de 2025 pulsava com mudanças sutis. O turismo LGBTQ+, friendly enchia hotéis com bandeiras arco-íris e ativistas locais marchavam na Pride de Lagos, cantando hinos de liberdade ao som de guitarra portuguesa. Inês levara Ana a uma dessas reuniões secretas, num bar escondido em Alvor, onde mulheres como elas partilhavam vinhos de Monção e histórias de superação. Vês? Não estamos sós, sussurrou Inês, enquanto Ana bebia um copo de moscatel, os olhos se iluminando pela primeira vez em meses. Mas a euforia foi curta. Ao voltar a Tavira, Ana foi confrontada novamente. Desta vez, a traição veio de dentro. A prima, culpada, confessou tudo à família, pintando o amor delas como uma fase passageira influenciada por modas estrangeiras. O escândalo explodiu como um petardo na festa de São João. Manuel, furioso, trancou Ana em casa e cortou seu acesso à universidade, ameaçando: ou acabas com isso, ou perdes tudo, bolsa, herança, nosso amor. Ana, no desespero, ligou para Inês numa linha clandestina: ele quer me casar com o João em setembro. Diz que é para salvar a honra. Inês, sentindo o chão sumir como areia movediça, dirigiu até Tavira sob a lua cheia, que banhava as salinas de prata. Escalou o muro do jardim, um ato de loucura romântica, como nas baladas de cavaleiros medievais, e encontrou Ana na janela do quarto, com uma lanterna acesa como sinal de farol. Elas fugir, sussurrou Ana, os olhos flamejando de medo e desejo. Não fujamos. Confrontemos. Eu te protegerei como as falésias protegem a costa de Faro das tormentas.
Elas passaram a noite planejando. Ana confrontaria a família no jantar de domingo, com Inês como apoio moral, escondida nas sombras. Mas o plano ruiu quando Dona Rosa, farejando a conspiração, chamou um terapeuta conservador de Lisboa, que rotulou o amor de Ana como confusão juvenil. A sessão foi um inferno, perguntas invasivas, julgamentos velados, e Ana saindo dali com o espírito moído como azeitonas na prensa. A ruptura atingiu o ápice numa tarde chuvosa de setembro. Ana, pressionada até o limite, encontrou Inês na praia da Fuseta, onde o mar lambia as conchas que elas colecionavam na infância. Inês, eu não posso mais. Eles me quebraram. Diga que me odeia para eu poder seguir em frente. As palavras foram como um arpão no peito de Inês. Odiar-te? Tu és o meu fado vivo, Ana. Mas se precisas de espaço, eu dou, por amor. Elas se separaram ali, sob a garoa que misturava lágrimas ao oceano, com um último beijo salgado, prometendo, se o destino quiser, as marés nos trarão de volta. Inês voltou a Faro devastada, mergulhando no trabalho. Seu romance, agora serializado num blog local, ganhava tração. Leitores de todo Portugal comentavam sobre a coragem das personagens e quando as lutas reais da comunidade queer no país pós-25 de Abril. Ana, forçada a um noivado com João, vivia como uma sombra, sorrindo em fotos de família mas chorando à noite, pintando quadros negros de corações partidos, escondidos em gavetas. O noivado de Ana com João foi anunciado na Gazeta do Algarve, uma nota social entre casamentos de pescadores e aberturas de hotéis turísticos, como se o coração dela fosse apenas mais uma estatística na crónica regional. Faro zumbia com preparativos, provas de vestido na costureira da Rua Direita, onde rendas de Vila do Conde se entrelaçavam em véus ilusórios de pureza, jantares de ensaio em restaurantes à beira-ria, com mariscos frescos e vinhos de picote que não aplacavam a amargura na garganta de Ana. Ela usava o anel de ouro como uma algema, sentindo seu peso a cada movimento, e nas noites solitárias relia as cartas de Inês, agora amareladas como pergaminhos antigos. Inês, por sua vez, transformara a dor em combustível. Seu romance, Saudações do Mar Escondido, publicara-se parcialmente numa editora independente de Lisboa, com capa ilustrada por uma anonima que capturava duas silhuetas femininas contra o horizonte algarvio. As críticas elogiavam uma ode humanista ao amor que era em terras de fado e sol, refletindo as fissuras da sociedade portuguesa contemporânea. Inês dava palestras na universidade, sua voz ganhando força como o vento de leste que varria as praias, inspirando alunas a saírem do armário. Mas internamente, a saudade a consumia, passeava pela Ria Formosa em barco alugado, sozinha, invocando memórias de piqueniques com Ana, onde comiam termoços e sonhavam com viagens a Madeira, ilha de amores lendários. A traição final veio de forma insidiosa. João, descobrindo fragmentos do passado de Ana através de fofocas de Tavira, vilarejo onde segredos viajam mais rápido que os comboios do Algarve Line, confrontou-a numa discussão acalorada após uma prova de bolo rei prematuro. Tu ainda amas aquela Inês, não é? Eu não sou parvo, Ana. Faro toda sabe. Ferida no orgulho, ele espalhou o rumor, transformando noivado num escândalo sussurrado nas tabernas de mexilhão e nas missas de domingo. A família de Ana, humilhada, culpou-a. Vês o que causaste? Agora, casa-te ou vais para a rua como uma vadia. Ana, no fundo do poço, cometeu o ato de traição que mudaria tudo. Ligou para Inês não para buscar consolo, mas para avisá-la. Foge, Inês. João está a vir para ti, com ameaças. Diz que vai espalhar boatos na tua família, no teu trabalho. Protege-te. Era uma traição ao noivado, sim, mas também uma ponte estendida sobre o abismo. Inês, ao telefone, sentiu o fogo da raiva e da gratidão. Tu me proteges mesmo agora? Então eu te protegerei de volta. Encontra-me na falésia de Ponta da Piedade ao amanhecer. Vamos acabar com isso.
O amanhecer no Algarve é um espetáculo divino, o sol emergindo do Atlântico como uma gema de romã, tingindo as grutas de ouro e safira. Ana chegou primeiro, de bicicleta emprestada, o vestido de noiva de ensaio escondido numa mochila como uma relíquia de outra vida. Inês veio a pé, carregando um caderno de poemas novos. Elas se abraçaram nas rochas, com o mar rugindo abaixo como um coro de apoio. Eu cancelei o noivado, Inês. Disse à família que não posso viver uma mentira. Eles me expulsaram, sem casa, sem dinheiro. Inês, sem hesitar, ofereceu: vem para Faro. Minha casa é tua. Meu pai entenderá, ele perdeu a mãe para o mar, sabe o que é lutar pelo que ama. Mas o confronto maior esperava em Tavira. Inês, com Ana ao lado, bateu à porta da casa familiar onde Manuel e Rosa as receberam com olhos de tormenta. A sala, com seus móveis de castanho polido e crucifixos de marfim, tornou-se um tribunal. Senhor Manuel, Dona Rosa, o amor de Ana não é uma afronta a Deus ou à tradição. É a essência de Portugal, terra de exploradores que desafiaram oceanos por paixões. Eu a amo como se ama a pátria, com todo o ser. Manuel, homem de poucas palavras, sentou-se pesadamente, o rosto sulcado como as vinhas antigas. Rosa chorou, recordando sua própria juventude rebelde, um namoro proibido com um gitano das feiras. Nós só queríamos proteger-te, filha. Mas o medo nos cegou. O diálogo estendeu-se horas, entre chávenas quebradas e confissões sussurradas. Manuel admitiu: eu vi o tapa no espelho depois, o monstro que o preconceito faz de um pai. Aos poucos, as muralhas caíram, como as de uma fortaleza mora sob cerco. Não foi um perdão instantâneo, mas um armistício. Ana poderia ficar, estudando à distância, desde que a família aprendesse. Inês sugeriu terapia familiar com um grupo de Faro, onde casais mistos e queer teciam redes de apoio ao som de fado revisto. Enquanto isso, João, confrontado pela verdade, recuou envergonhado, murmurando desculpas num café de Lolé. A cidade, farta vira como uma entidade, começou a sussurrar não com maldade, mas com curiosidade humana. O romance de Inês explodiu em vendas, com edições em Lisboa e Porto, e Ana contribuiu com ilustrações, azulejos modernos de corações entrelaçados. Com o armistício familiar, Ana e Inês reconstruíram sua vida em Faro como artesãs, tecendo um tapete de arraiolos, fio por fio, com padrões de resiliência e cor. Ana mudou-se para a casa de Inês, um ninho modesto onde o pai delas, o velho pescador Tomás, as recebeu com um abraço largo e uma panela de cataplana fumegante. Bem-vinda, rapariga. Aqui, o mar não julga, só nutre. Tomás, com sua pele curtida como couro de barril e olhos que viram tempestades, tornara-se aliado improvável, contando histórias de amores livres entre marinheiros e suas musas, inspiradas nas cantigas de amigo medievais. As rotinas diárias floresceram em rituais românticos tingidos de cultura algarvia. Manhãs começavam com café na varanda, bebendo bica forte e comendo pão com chouriço, enquanto Ana esboçava o horizonte da ria e Inês lia trechos de seu novo livro, uma sequela onde as amantes venciam, não por milagre, mas por humanidade compartilhada. Tardes eram para caminhadas nas salinas de Castro Marim, colhendo sal rosado e conversando sobre o futuro. Uma galeria de arte que era em Faro, exposições de Ana ao lado de gravuras de Paula Rego, com temas de mulheres empoderadas. Vamos mostrar ao mundo que o amor lésbico é tão português quanto pastéis de Belém, dizia Inês, entrelaçando os dedos nos de Ana, sentindo a pulseira de conchas tilintar como um talismã. Mas o caminho não era sem espinhos. A sociedade de Faro, ainda ancorada em tradições, as romarias onde casais heteronormativos dançavam viras e fandangos, lançava olhares enviesados nas ruas. Uma vez, numa feira de artesanato em Lolé, uma vendedora de enchidos cochichou alto: duas raparigas juntas? Que moda é essa? Ana, outrora frágil, ergueu a cabeça. Moda?
É vida, senhora. Como o seu rosário, fé no que o coração dita. Inês sorria orgulhosa, vendo a transformação. Ana, da menina assustada para a mulher que pintava murais públicos de arco-íris entrelaçados com motivos de azulejos, simbolizando união quer e herança portuguesa. O romance delas ganhou aliados inesperados. A editora de Inês promoveu uma leitura em Lisboa, no Chiado, onde cafés literários ecoavam com vozes de Fernando Pessoa. Ana e Inês viajaram de comboio, parando em Évora para um aceno à tia Irene, que, surpreendentemente, enviara uma carta de paz, admitindo: "Eu errei sob o peso da batina. Que Deus abençoe o vosso amor." Em Lisboa, o evento lotou, com aplausos que soavam como ondas aplaudindo a costa. Uma ativista famosa, inspirada, convidou-as para a Interpride, mas elas optaram por raízes, uma oficina em Faro, ensinando os jovens a escrever e pintar suas saudades quer. O clímax emocional veio no aniversário de 2 anos do rompimento, marcado na praia de Faro com um piquenique ao luar. Inês preparou uma surpresa, um colar de ouro filigrana forjado por um ourives de Tavira, com pingentes de 2 conchas unidas. Isto é a nossa proteção mútua, Ana. Tu me salvaste do silêncio, eu te salvei da prisão. Ana, chorando de alegria, respondeu com um quadro revelado. Elas duas como sereias algarvias, nadando livres no Atlântico, com Faro ao fundo como um guardião benevolente. Elas dançaram na areia, ao som de um telemóvel tocando aí, Moraria de Amália, girando em círculos que traçavam promessas eternas. A família de Ana evoluiu devagar, como o vinho envelhecendo em pipas de carvalho. Manuel aprendeu a cozinhar pratos vegetarianos para as visitas. Para as minhas 2 filhas agora, brincava, e Rosa bordava lenços com iniciais entrelaçadas, A e I, como um brasão moderno. Dona Rosa até se juntou a um grupo de mães de filhos LGBTQ+, em Portimão, partilhando histórias ao redor de chás de hortelã-pimenta. O amor vence quando a humanidade entra, confidenciou ela a Inês numa tarde de colheita de figos. Inês publicou o livro completo, dedicado às Anas do Mundo, Que o Mar vos traga de volta às praias seguras. As vendas financiaram a Galeria Sonhada Azulejos do Coração, inaugurada na Semana Santa, com missas de bênção que misturavam padres progressistas e bendições pagãs de flores silvestres. Ana expôs suas pinturas, telas de amantes femininas em cenários portugueses, de Sintra Enovoada a Évora Ossária, mas sempre com luz rompendo as sombras. Anos se passaram e Faro, a cidade de luzes eternas, testemunhou o triunfo quieto do amor delas. A Galeria Azulejos do Coração tornou-se um farol para o Algarve quer, oficinas de escrita onde jovens de Olhão e Quarteira contavam suas saudades, murais de Ana adornando as paredes da Marina, capturando casais como delas, mãos dadas contra o pôr do sol, com flamingos da ria como guardiões cor-de-rosa. Inês, agora professora na Universidade do Algarve, lecionava literatura com um módulo dedicado a vozes marginais. De Florbela Espanca, com sua paixão devoradora, autoras contemporâneas que ecoavam as lutas delas. O casamento, não legal ainda em todos os cantos da alma portuguesa, mas celebrado no coração, aconteceu numa cerimônia íntima na Praia da Marinha, com falésias como altares naturais e o mar como testemunha. Vestidas em fatos leves de linho branco, bordados com motivos de conchas e oliveiras, elas trocaram votos ao som de uma viola da terra, tocada por um músico local que cantava fado lésbico adaptado, amor sem fim, como o Tejo ao mar. Tomás, o pai de Inês, chorava abertamente, oferecendo uma rede de pesca abençoada como dote simbólico, para pescarem alegria juntos. Manuel e Rosa, sentados na primeira fila com lenços bordados pela matriarca, ergueram taças de vinho de lagoa, pelos nossos erros e pelas vitórias que nos ensinaram perdão. A lua de mel foi uma viagem pelo interior algarvio, de vilas brancas de alta grutas de Benagil, remando em caiaques sob tetos de pedra que sussurravam lendas de amantes escondidas. Aqui o mundo é nosso, murmurava Ana, traçando mapas na areia com o dedo.
De volta, enfrentaram desafios residuais, um vizinho resmungão que cruzava a rua ao vê-la às mãos dadas, ou artigos em jornais locais questionando a erosão das tradições, mas a proteção mútua era sua armadura. Inês defendia Ana em debates familiares, recordando: o preconceito é como o sal da ria, necessário em doses, mas corrosivo em excesso. Ana, por sua vez, ancorava Inês nas noites de dúvida, quando o Writer's Block atacava como uma maré alta. Pinta comigo, amor. As cores falam quando as palavras calam. A humanização veio em ondas. Manuel, reformado do Porto, voluntariou-se na galeria, guiando turistas por tours temáticos. Faro, terra de amores livres desde os fenícios. Rosa organizou um clube de leitura de romances de Inês, misturando senhoras de missa com ativistas jovens, sendo pontos sobre abismos geracionais. Até João, redimido pelo tempo, enviou uma carta: perdoa-me a fraqueza. Encontrei meu próprio caminho, longe das expectativas alheias. O legado delas floresceu em frutos inesperados. Uma filha adotiva, pequena Sofia, vinda de um orfanato lisboeta, com olhos curiosos como os de Ana e riso contagiante como o de Inês. Criada entre azulejos e conchas, Sofia cresceu ouvindo histórias de duas mães que domaram o mar, aprendendo a dançar vira com lenços coloridos e a pintar saudades em telas. O amor é proteção, ensinava Inês, enquanto Ana adicionava, e mútua, como as raízes das amendoeiras que se entrelaçam contra o vento. No fim, ou melhor, no eterno começo, elas sentavam-se na varanda ao entardecer, com Faro estendendo-se como um tapete dourado aos pés. O sol mergulhava no Atlântico, pintando o céu de tons que Ana capturava em esboços rápidos, enquanto Inês ditava o epílogo de seu último livro. Em terras de fado e luz, o amor que era não é exceção, mas essência, humano, resiliente, português. E assim, o que começara como uma amizade escolar em Faro, um crush escondido nas dunas, sobrevivera a pressões sociais, rupturas e traições, triunfando pela proteção mútua que tecera corações inquebráveis. O mar, eterno testemunha, sussurrava aprovação nas ondas, um amor que, como Portugal, renascia sempre mais forte.